Bora lá, galera, vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre Palmeiras e Santo André. A equipe do Palmeiras empata, né? Palmeiras abriu o placar aos 43 do segundo tempo. O Palmeiras leva o gol de empate, né? O Palmeiras deixou escapar, né, os 3 pontos e agora continua atrás da equipe do Santos, que é o primeiro colocado da tabela geral, né, do Paulistão. E o Palmeiras tem um jogo a menos, ainda tem chance de ultrapassar a equipe do Santos, mas precisa vencer na próxima rodada, né? E o Palmeiras ainda segue invicto no Campeonato Paulista, ainda não sabe o que é perder. Foram 4 vitórias e 2 empates no Campeonato Paulista. E vamos acompanhar a imprensa falando tudo sobre esse empate do Palmeiras com o Santo André. Eu já tinha falado, né? O Santo André precisando somar pontos, né? E saber que ia ser um jogo difícil, né? O Santo André iria arriscar para cima do Palmeiras e conseguiu o que queria, né? Que era um pontinho. Na minha opinião, esse ponto para o Santo André é muito importante, mas para o Palmeiras não foi uma boa esse empate aí 1-1 com a equipe do Santo André. E vamos acompanhar a imprensa falando tudo sobre esse jogo. Oportunidade, saiu aplaudido pela torcida, acabou levando o gol no fim. Bem-vindo. Pois é, Paulo, boa noite para você, para o Marra, Calçade. Então, eu acho que assim, nesses jogos de campeonato estadual, dessas fases de grupo de campeonato estadual, a gente sempre tem alguma dificuldade para atribuir relevância ao resultado, aos pontos conquistados, o que vale você ganhar os pontos, o que vale você perder os pontos. Então, em geral, a gente olha para outras coisas. Mas, só para não deixar de falar disso, eu acho que assim, a relevância desses 2 pontos perdidos é que, caso vencesse, o Palmeiras se encaminharia bem para essa liderança geral, que ainda é do Palmeiras do ponto de vista dos pontos perdidos, sim, mas se encaminharia ainda mais fortemente para uma liderança geral, que aí dá aquela vantagem em semifinal e de jogar em casa, depois eventualmente numa final poder jogar a segunda em casa. Então acho que assim, a relevância é essa. Do ponto de vista do jogo, eu acho que foi muito legal. Mais um gol do Flaco Lopes. Então é claro que para um centroavante fazer gol jogo atrás de jogo é importante, ainda mais para um cara que eu acho que sofria um pouco pela falta de confiança. Ele poder fazer um gol atrás do outro é importante, ajuda, né? Ajuda na fase, ajuda no crédito com a torcida e tudo mais. E o Caio Paulista, né? Que já tinha gente falando, não, o Caio Paulista, olha lá, não vai jogar nada no Palmeiras, não vai ter oportunidade e tal. E no fim fez um belo jogo ali, atuando como atacante aberto pelo lado esquerdo, trabalhou muito bem com o Piquerez, foram as coisas positivas. De negativo, aquilo que eu acho que vem sendo já há algum tempo um problema do Palmeiras na comparação com o próprio Palmeiras, tá? Porque não é que o Palmeiras sofra demais defensivamente, mas é um time que já desde a metade da temporada passada concede muito mais oportunidades aos seus rivais do que concedia na melhor fase, naquela fase em que a sua defesa era praticamente intransponível. Então, assim, ok, o gol do Santo André até sai num momento já no final do jogo. Santo André não tinha feito quase nada no segundo tempo, mas o Everton tinha acabado de fazer uma grande defesa. Então, acho que é esse um ponto, vamos dizer, de atenção do Palmeiras aí, me baseando, claro, no jogo de hoje, porque acho que tem coisas de elenco para você olhar que são mais relevantes até do que isso, mas me baseando no jogo de hoje, acho que é essa questão defensiva aí. Tudo bem, Marra? Fala, Paulo, prazer estar com você, Calçade, Jean, fã de esportes. Para não repetir o que o Jean disse, acho que é tentar ver com olhos de avaliações do Abel, né? A tentativa de cada vez mais abrir os laterais, né? Piquerez sendo um zagueiro lateral pelo lado esquerdo, com o Caio tendo mais liberdade para atacar, atacando bem mais. A mesma coisa acontecendo pelo lado direito, o Zé Rafael cada vez mais perto de ser um 10, como a gente já viu no Bahia. Mas, sinceramente, eu acho que o Palmeiras, em algum momento do jogo, no início e no fim, não estava muito concentrado. No início, o Santo André poderia ter feito o gol, inclusive. Depois recupera a concentração, domina a partida, e aí a gente poderia estar falando aqui de um 3-1, algo assim. Mas não fez os gols e na reta final baixou a concentração de novo. E o Santo André tinha muita coisa que lutar em campo. E faz um gol. Mas pesar na avaliação? Não. Sinceramente, acho que não vem ao caso pesar a avaliação. E nessa questão de usar, inclusive, o campeonato estadual para fazer algumas experiências e não só para jogos que vêm a seguir no próprio campeonato estadual, outras competições que o Palmeiras vai passar a disputar, mas pensando na temporada, parece que tem sido
também o objetivo do Abel, já que, assim, é de novo importante a gente ressaltar, o Palmeiras não tem um elenco tão vasto, tão preenchido, como são os elencos de outros pesos pesados do futebol brasileiro, né, Paulo Calçade? Isso aí, Andrade. Boa noite a todos. Eu acho que o jogo eu vejo por esse ponto. Uma coisa é analisar resultado, e ele é importante, a outra é analisar o que o treinador está tentando fazer. E é diferente uma equipe da outra. Tem equipes que você precisa analisar o resultado, outras que você precisa analisar qual é a ideia do treinador. A gente está falando do campeão brasileiro. Sim. E um campeão brasileiro que tem um monte de título antes desse. Então é um outro patamar, né? Você parte de uma outra forma de analisar o contexto desse jogo. Eu vejo que o Abel está tentando aqui, nesse caso, hoje ele tentou ampliar a participação do elenco. Ela é muito importante, tem mais gente jogando. Por exemplo, o Veiga ficou no banco, fica aqui no banco. Aí você olha defesa com 3, meio de campo com 3, com o Fabinho, com o Rios e com o Zé Rafael. O Zé Rafael... mais solto. Solto e mordendo lá na frente, né? Essa capacidade também que melhorou como primeiro volante a temporada passada. Então, ele que faz esse papel de chegada é um cara que sem a posse, e é fantástico ver isso, né? O desenvolvimento disso no Palmeiras, que já vem de muito tempo, mas é bacana observar. Acho que o Zé Rafael é um personagem importante deste Palmeiras do Abel, e no momento mais difícil ele muda de função e posição, vai muito bem, foi o ano passado. E agora ele tem tudo para voltar, pode ser o Aníbal jogando por ali, o Zé Rafael mais adiantado. Vamos ver o clássico contra o Corinthians, que pode esclarecer, né, talvez dar uma luz. Mas é o Abel usando o sistema, que não é desconhecido pelo time, colocando mais jogadores nesta forma de jogar, mexendo com o elenco, né, rodando, e ainda tendo em 2024 talvez o ano do Flaco Lopes. Tem tudo para ser o ano do Flaco Lopes. Diferentemente de outros que talvez ele esteja conseguindo dar sequência para um jogador que finalmente, isso é uma possibilidade real. Se vai acontecer ou não, temos que esperar dezembro. Mas é uma possibilidade de finalmente Flaco Lopes estar super à vontade no Palmeiras e ser o jogador que o Palmeiras precisa no ano que o Endrick vai voltar e cabeça no Real Madrid, vamos ver até onde vai o Endrick. E ele tem mostrado muito boa técnica, né? O Flaco Lopes. Quando ele chega no Palmeiras e o Palmeiras pagou caro por ele, aí, assim, né, oscilou muito, até chegou a ter lá o embalo de 2, 3 jogos marcando, aí no quarto não marcava, no quinto não marcava, voltava para o banco de reservas, o torcedor pensava, né, não era aquilo que a gente esperava. Mas, de repente, esse processo de amadurecimento, e o Abel é craque nisso, já provou, né? Esse processo de amadurecimento tenha feito tão bem a ponto de o Flaco Lopes chegar no início agora de 2024, dando o seu melhor ou perto disso. E o Abel sempre bate muito nessa tecla, né? E ele lembra sempre do Veiga, de jogadores que levaram um tempo até começarem a render tudo que renderam. E acho que essa é uma máxima que deveria valer para todo o clube brasileiro, né? Aqueles que desistem de um jogador depois de uma temporada, às vezes amargando um prejuízo que não faz sentido. Então, assim, esse é um jogador que não é o River Plate queria ele. Ele mostrou essa boa técnica quando ele chegou, mas acho que, de fato... Aí, o que aconteceu? Eu me lembro, ele perdeu um gol cara a cara contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, ali muito no começo da trajetória dele, aquilo, de alguma maneira, marca aquele início dele, né? Tira um pouco, talvez, da paciência do torcedor, que já não costuma ser das maiores. Era uma semifinal de Libertadores. Era uma semifinal de Libertadores. Estamos falando do jogo de ida, né? Em que o Atlético Paranaense até joga melhor que o Palmeiras, mas ele tem aquela chance clara, desperdiça. Aquilo, acho que acaba pesando um pouco, e ele até deixa de ser escalado, acho que porque o Abel vê também o contexto em que ele está inserido, mas o Abel jamais desistiu do Flaco Lopes e deixou isso muito claro, inclusive, no começo do ano. Ele está fazendo os gols dele, talvez, aí até para fazer um link com o que o Calçade falou, desse meio campo com 3, talvez eu acho só que a escolha sobre a escalação dele ou não, agora nos grandes jogos, na hora que você tiver embates maiores, seja um clássico contra o Corinthians, que é um embate maior mesmo numa fase de grupos de Paulista, sejam os jogos decisivos, seja uma decisão tática que vai determinar se ele joga ou não. Por que eu estou falando isso? Porque esses 3 do meio, com o Aníbal entrando no time, eu acho que esse cara vai logo garantir uma vaga de titular. Pode ser que isso que ele está fazendo e que ele fez hoje com o Fabinho, então o Aníbal, Zé Rafael e Richard Rios,
se torne uma alternativa muito constante para o Palmeiras enfrentar os seus adversários. E aí, teoricamente, com os dois alas, vão sobrar dois caras lá na frente. O Endrick volta. O Veiga não sai do time. Então, pode ser que você tenha esses três, vamos dizer, volantes, ainda que eles tenham capacidade de criação e tudo mais. E aí, o Veiga jogando com o Endrick como atacante, e o Flaco Lopes pode até dançar nessas escolhas para alguns jogos, mas eu acho que é muito mais uma questão tática do que uma questão técnica ou psicológica, porque aí seria muito pior para o Palmeiras, para o Flaco Lopes. Então, vai ter jogo que ele vai querer ter o centroavante, vai ter jogo que talvez ele não queira ter o centroavante, e aí também, para ele de positivo, fica o fato de que, como o Palmeiras tem pouquíssimos atacantes confiáveis hoje, né, que é aqueles caras que você olha e fala, esse cara pode entrar e... É importante para ele também ter uma alternativa que, de repente, não vai começar jogando, mas que ele vai poder colocar no time. Então, acho que, de qualquer forma, ele emendar essa sequência de gols, acho que é um dos vice-artilheiros do Paulista nesse momento, é positivo bastante para o Palmeiras. E ele está numa situação delicada, que certamente ele saberá conduzir, o Abel. Porque o Endrick tem limite. Em tese, o Endrick voltando como jogou a final da temporada passada, você não tem dúvida. Só que, diante da possibilidade de desenvolver o Flaco Lopes, você joga com o Endrick e deixa o Flaco, depois vê o que acontece, isso é perigoso, ou você vai desenvolvendo o Flaco Lopes, se sentir que ele vai entregando cada vez mais, você pode jogar com os dois, mas em alguns momentos você vai ter que falar, você fica. E aí é você quem? Você para quem, né? O Endrick, vou dizer isso para quem? Ou o Flaco, porque o Flaco é o seguinte, o Flaco é teu jogador, o Endrick não é mais. Daqui a pouco não. Claro que o resultado em alguns momentos fala mais alto, preciso ganhar esse jogo. Sim. Mas olhando por uma perspectiva assim diferente, maior, você precisa do Flaco desenvolver, porque ele é o futuro. Eu estou curioso para domingo. Porque o Endrick já deve estar à disposição, e aí, né, todas essas opções, alguns jogadores até poupados pelo Abel e tal, mais frescos, pernas frescas para domingo, eu já estou curioso. O Flaco Lopes ele tem uma característica que no elenco do Palmeiras quem tem é o Gustavo Gomes, né? Ele ganha todas no alto. E ganhar no alto pode ser que ele ganhe jogos, assim. Ele ganhou alguns jogos assim. Então eu acho que para um início, é claro, né, Paulo, a gente não sabe como é o dia a dia, a gente não sabe como vai chegar o Endrick. Pode ter um abatimento. E pode ser também uma questão dele enxergar uma certa hierarquia no elenco. Né? Assim, você estava lá, não conseguiu, que você tentou, né, a classificação para a Olimpíada, mas segura um pouquinho, porque eu estou fazendo um trabalho. E pode ser que não. Pode ser que seja utilizado de outra forma para segurar o Flaco Lopes. Olha, esse cara aqui é maior que você já. E eu preciso que você continue trabalhando. Mas eu não estou olhando para Eu estou olhando para dezembro, de janeiro, fevereiro a dezembro. O Palmeiras ganha um jogador no elenco, com esse início de campeonato, que talvez nem mesmo o Palmeiras soubesse que ele estava lá dentro. É um cara muito forte na bola alta. Hoje foram 3, 4 bolas lá no alto, em que, assim, nem parecia que tinha zagueiro. Muito boa colocação, né? Sim. Leitura de onde a bola vai cair. E quem fazia isso no Palmeiras era só o Gustavo Gomes. E acho que tem uma outra coisa positiva nisso tudo, que a gente está falando de um Endrick que, embora se autodefina, nessa cadeira aí do Marra, ele fala, não, eu sou centroavante, mas embora ele se defina assim, não é o que ele foi na reta final do Brasileiro, em que ele definiu o título do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras. Então, acho que assim, isso é muito positivo para o Flaco Lopes, porque não é que nós estamos falando de 2 centroavantes, 2 caras de área, que ou joga um ou joga outro. Porque muitas vezes acontece, e eu acho que é normal que aconteça. Quando você tem 2 centroavantes, você vai ter que escolher entre um e outro. Não é o caso do Endrick. A gente viu como que o Endrick resolveu e definiu o Campeonato Brasileiro. Não foi jogando como um centroavante de área, como um cara de referência. E mais, acho que o Palmeiras, se você olhar em 75%, talvez até mais, dos jogos do futebol no Brasil, ele não precisa, pode ser que o Abel queira, mas ele não precisa jogar com esse esquema que eu falei o Aníbal, Richard Rios e Zé Rafael, com o Veiga e mais um atacante. Não, ele pode escolher 2 desses 3 volantes, né, e aí ter o Veiga
e ter o Endrick com o Flaco Lopes. Então, talvez hoje seja até o time mais normal, o mais comum para o Palmeiras, né? Na hora que ele olhar para todo mundo, quem está bem, quem não está bem, talvez ele escolha esse time com dois dos três, e aí vai ser uma decisão difícil para ele. Ele tem a coisa da hierarquia, então o Aníbal acabou de chegar. Por mais que sejam impressionantes as partidas do Aníbal Moreno até aqui, ele acabou de chegar e a gente sabe que o Abel tem essa hierarquia para começar a colocar os jogadores. Basta ver o Estevão, né? Que fica lá sentadinho no banco, muito torcedor quer ver o garoto jogar como queriam ver o Endrick. Aconteceu com o Endrick. Mas ele tá lá no banco, o Luiz Guilherme não vem fazendo bons jogos, mas é o cara que entra jogo após jogo. Então, sim, acho que o torcedor também aprendeu a entender que o Abel tem um método de trabalho do qual, aliás, o torcedor não pode se queixar. É parte do... Galera, isso aí mesmo. O Abel, ele tem um jeito aí peculiar de trabalhar com seus jogadores, a hierarquia, quem chegou primeiro, mas ele dá oportunidade. Se o cara não aproveitar, vai pro banco. Assim, o caso do Endrick, o Endrick, na minha opinião, não fez um bom pré-olímpico, galera. Essa é minha opinião, não fez. O Endrick não fez, se esperava mais, né, que não só o Endrick, só outros jogadores, né, conseguissem levar a seleção brasileira nas Olimpíadas e não conseguiram. Isso daí, na minha opinião, muito ruim. Eu não sei qual vai ser a cabeça do Endrick, né, chegando no Palmeiras, né, e o Abel vai ter que escolher ou o Endrick ou o Rony, quem será titular. Será que ele vai deixar o Rony, já que o Endrick tá de saída no meio do ano? Daqui a alguns meses o Endrick tá indo pro Real Madrid. E aí, qual vai ser a situação desse jogador? Que o Endrick vai ter que ser preparado, né? Vai ter que fazer uma boa preparação para poder jogar no Real Madrid. Não adianta o torcedor pensar que o Endrick vai sair do Palmeiras, vai chegar no Real Madrid já vestindo a camisa lá 9, titular e tal, absoluto. Não é assim. Todo mundo sabe que tem período de adaptação, né? E é bem provável que nem na primeira temporada ele se firme como titular, né? Vai ser um caso igual o Vinícius Júnior, vai ter que ter um período de adaptação, mesmo ele tendo um futebol muito bom, um garoto muito bom de bola, mas assim, mas na Europa não funciona igual no Brasil, não. Existe uma coisa chamada adaptação. Então o Endrick vai ter que ser isso, vai depender também dele, né? Da adaptação dele, se ele chegar e conseguir jogar bem, né? E o Abel tem em mente isso, né, que ele não vai ter o Endrick, então eu acredito que o Endrick vai estar revezando com o Rony na titularidade. Não acredito que o Endrick vai ser titular absoluto desse time do Palmeiras, não. Essa é a minha opinião, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês aí, que é muito importante para o nosso canal.